Olá, um excelente dia para você. Obrigado pela sua companhia. O Camisa 8 deste domingo está no ar e a gente já começa aqui falando sobre a luta de muitas pessoas contra a balança. Essa é uma batalha diária para milhares de pessoas que muitas vezes recorrem à ajuda extra, como um nutricionista, um nutrólogo, um personal trainer. Perder peso de modo saudável é uma caminhada longa e lenta. Mas tem gente que não tem tempo ou paciência para baixar aqueles quilinhos extras e acaba apelando para atalhos. Um deles é a famosa caneta emagrecedora, pois saiba que o uso deste tipo de medicamento sem orientação médica pode causar danos irreparáveis. Por muito pouco, uma mulher de 42 anos não perdeu a vida após usar por conta própria uma caneta dessas. Contrabandeada, viu? Do Paraguai. Bora conferir? Kellen comprou a caneta emagrecedora de um conhecido. Usou sem prescrição por um mês e teve consequências sérias. Aí foi paralisando o pulmão, tive parada cardiorrespiratória, tive parado os rins. Aí os médicos achavam que meu rins não ia voltar mais. Aí fiz hemodiálise. A empresária recebeu alta depois de 6 meses e ainda tem sequelas. As mãos não abrem completamente e ela precisa de andador e cadeira de rodas para se locomover. O caso da Kellen é investigado pela Polícia Civil. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que somente nos primeiros 5 meses deste ano foram apreendidas mais de 58 mil ampolas e canetas emagrecedoras irregulares que seriam vendidas ilegalmente no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de 5 novas canetas emagrecedoras. Agora, o Brasil tem 21 medicamentos autorizados pela Anvisa. Todos só podem ser comprados em farmácias com receita médica. Precisa de ter um acompanhamento médico periódico para a gente estar titulando a dose e administrar possíveis medicações para minimizar esses efeitos. Olha, gente, não tem problema nenhum em usar a caneta emagrecedora, desde que seja com orientação. Fazer isso por conta própria, como a gente viu aí na reportagem, pode trazer sim problemas gravíssimos. Então, bora ter consciência e também força de vontade, como o que aconteceu aqui com essa jovem que a gente vai acompanhar agora. Cansada dos problemas causados pela obesidade, ela decidiu mudar de vida, trocou os hábitos ruins por outros saudáveis. O resultado foram 50 quilos a menos. E em um outro caso, um rapaz conseguiu emagrecer 70 quilos. A luta contra a obesidade não é fácil, mas o resultado vem de um primeiro passo e continuidade. Confira na reportagem. Uma mesma pessoa, 2 fases bem diferentes. A transformação salta aos olhos, mas a maior mudança mesmo vai muito além dos mais de 50 quilos que ficaram para trás. Gente! Ana Carla chegou a 125 quilos. O excesso de peso e a ansiedade trouxeram complicações, como gordura no fígado, dores constantes e pré-diabetes. Eu decidi mudar de vida, começar todo esse processo de emagrecimento, quando eu me vi com 28 anos, sem saúde. Eu não conseguia andar até a esquina de uma rua porque me cansava. Depois de muitas tentativas frustradas e de pelo menos 1 ano pesquisando sobre a cirurgia bariátrica, Ana decidiu operar. A influenciadora paraense perdeu mais de 55 quilos e hoje usa as redes sociais para motivar outras pessoas. Conforme os meses iam passando e o emagrecimento ia acontecendo e a minha saúde ia sendo renovada, eu olhava e pensava, estou conseguindo, e isso é uma vitória. Para quem enfrentou a obesidade, cada quilo a menos na balança é uma nova chance de viver com mais saúde, disposição e liberdade. Uma jornada longa, mas que pode ser leve e tranquila quando vivida a 2. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Aline e Luiz Gustavo decidiram emagrecer juntos. Ela eliminou 43 quilos, ele 67. Uma mudança que tem incentivado os seguidores do casal no interior de Minas Gerais. Todos falam que é o tripé ali que a gente tem que seguir. Psicólogo, nutricionista e atividade física bem inserida no processo, para poder ter um resultado positivo, que é saúde, né?
Juntos, eles enfrentaram o desafio do emagrecimento. Mas a maior vitória do casal não está no corpo, mas na rotina que construíram lado a lado. É uma luta constante ali, diária. E esse apoio um do outro, isso é muito importante, né? Para a gente conseguir seguir aí de forma mais leve, para que o processo seja mais leve. E seguimos firme nessa caminhada aí, nesse processo. Aqui em São Paulo, encontramos o Bruno. Ele chegou aos 160 quilos. O excesso de peso fez as tarefas mais simples do dia a dia virarem um desafio. Você não dorme direito, você ronca muito e subir escadas não é que era um desafio, mas tornava-se cansativo. Então, qualquer lancinho de escada, você já ficava ofegante, passando mal, suando. A virada de chave foi durante uma viagem quando os 160 quilos pesaram no bolso. Para fazer um passeio de helicóptero, Bruno precisou pagar o equivalente a 2 pessoas. E aí, na hora do passeio, eles fizeram a pesagem e a contagem, porque eles fazem o equilíbrio da aeronave. E aí eu tive que pagar R$ 2.900 a mais por um passeio de 15 minutos, porque eu excedia o equivalente a 2 pessoas. Aí, daquele ponto em diante, eu falei, não, chega, não é mais isso que eu quero na minha vida. Bruno resolveu mudar. Passou pela cirurgia bariátrica. No lugar dos 70 quilos que ficaram no passado, vieram mais saúde, fôlego e autoestima. Olha ele aí passeando de helicóptero de novo, mas desta vez sem surpresas no bolso. Eu tenho disposição, eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho autoestima. E uma coisa que mudou bastante é que eu consigo ser visto. Hoje as pessoas me enxergam de fato como eu sou. Eu me considero mais bonito do que eu era antes. As 3 histórias têm o mesmo ponto em comum: a cirurgia bariátrica. Esse procedimento não pode ser feito apenas por estética. Afinal, a obesidade é uma doença que pode trazer consequências graves para a saúde. Cirurgia bariátrica não é uma solução mágica, não é uma cirurgia estética, faz parte de todo um tratamento de uma doença gravíssima, pandêmica, crônica, progressiva e incurável, infelizmente, até o momento, chamada obesidade. A cirurgia bariátrica foi fundamental para que o Bruno conseguisse fazer as pazes com o espelho. Mas a grande transformação da vida dele veio logo depois e começou exatamente aqui na academia, onde ele treina 5 vezes por semana, 1h30 por dia. Aliado a isso, tem alimentação balanceada, acompanhamento profissional e, claro, o incentivo dos amigos. Uma jornada que está prestes a fazer aniversário. É que a cirurgia do Bruno completa 1 ano no próximo mês. Então é importante entender, ainda mais agora na era das canetas emagrecedoras, que a medicação ela ajuda, mas se você não muda o seu estilo de vida, a forma que você organiza seu estilo de vida, a medicação ela não ajuda, você acaba gastando dinheiro e não tem o benefício que a gente espera. Bruno celebra essa conquista todos os dias. Pontualmente, às 7 da manhã, ele calça o tênis e vai para a academia. A missão, ele tira de letra: concluir mais um treino. As fotos de como ele era antes da cirurgia ainda estão espalhadas pela casa e vão continuar ali. Afinal, elas são muito mais que memórias. São símbolo de uma realização pessoal. Para lembrar de que eu não quero voltar para onde eu estava, e que eu quero melhorar cada vez mais, porque voltar lá para trás significa voltar com diabetes, com hipertensão, com calor excessivo, com suor, baixa autoestima. Isso é uma coisa que eu não quero nunca mais na minha vida. Nossa, é outra coisa, viu? Tá aí, impressionante a mudança dele, né? E como ele falou, né, trouxe uma série de melhorias. Questão da autoestima, questão da pressão alta, diabetes. Então, se você está vivendo esse problema da obesidade, procure um especialista ou especialistas, tá? Para tratar o seu problema. Não tente vencer essa doença, porque hoje a obesidade é considerada pela Organização Mundial da Saúde como doença. Não tente vencer essa doença sozinho. Procure sempre um especialista para que você possa vencer também essa batalha, tá certo? Então, consciência e constância sempre para vencer aí os quilinhos a mais. E na busca pelo corpo perfeito, tem mulher que anda recorrendo ao uso de hormônios masculinos, principalmente para ganhar mais massa muscular e tornear as pernas e até os braços, viu? Além disso, pode também ajudar na libido, viu? Mas a Anvisa alerta que o uso indiscriminado, sem orientação,
pode trazer riscos à saúde, e não só para as mulheres. Na internet, a testosterona é apresentada como uma espécie de fórmula mágica para mulheres que desejam ganhar músculos, emagrecer e aumentar a libido. De acordo com a Anvisa, nem toda mulher precisa repor testosterona, mesmo na menopausa. A reposição hormonal, quando indicada, deve levar em conta sintomas, resultados de exames e o histórico de cada paciente. Além disso, a testosterona ela pode atrapalhar a produção endógena de todos os hormônios da mulher, inclusive podendo induzir uma menopausa precoce. Segundo os especialistas, o uso sem indicação ou em doses acima das recomendadas pode provocar acne, queda de cabelo, alterações no fígado e no colesterol, além de aumentar os riscos para o coração e os vasos sanguíneos. Ela pode ter lados muito positivos, mas é muito difícil achar a dose que não prejudique, porque a absorção é errática, é individual, é de pessoa para pessoa. Viu aí, né? Mais uma vez, vale aquele lembrete. Procure sempre uma orientação de um profissional, tá? Que você possa confiar. Porque, como dizem, né? Como diz a sabedoria popular, a diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. Então, se você exagerar, pode acabar conseguindo aí um resultado adverso, não o que você espera. E, pessoal, como já diz um influencer famoso aí nas redes sociais, né? Olha, ser natural é o segredo da saúde, tá? Nada de fake neri, como dizem aí nas redes sociais. E olha só que história a gente vai mostrar agora. Uma pesquisa apontou que a violência doméstica, veja só, a violência doméstica tende a ter um número maior de casos de registros em dias de jogos de futebol. É isso mesmo que você ouviu. De acordo com estudos feitos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há um aumento no registro de violência contra mulheres e crianças durante os dias de jogos. Mas por que isso vem ocorrendo, hein? É o que você vai conferir agora na reportagem. 90 minutos de muita emoção. E no fim, a alegria da vitória ou frustração, que faz parte do jogo. Mas há torcedores que têm na derrota o gatilho para reagir da pior forma, com violência. Não é só no ambiente das partidas ou nas ruas, perto dos estádios, que a agressividade aparece. O que acontece aqui pode influenciar também o comportamento machista dentro de casa. Uma pesquisa mostra que a violência doméstica contra as mulheres é maior em dias de jogos de futebol. O levantamento registra ocorrências entre 2023 e 2025 em 5 capitais brasileiras. Em dias com futebol, houve 27,4% a mais de casos de ameaças. E os registros de lesão corporal por violência doméstica foram quase 29% maiores do que em outros dias. Para o ex-jogador Raí, clubes e atletas têm papel importante na mudança dos comportamentos violentos. Todo atleta aqui é um exemplo, sem dúvida nenhuma também pode ser um porta-voz poderosíssimo para representar esse movimento da participação do homem na causa da violência contra a mulher. O companheiro que faz a violência, ele sai perdendo. Daqui um pouco ele vai ficar mais frustrado ainda, com mais problemas. Para especialistas, além da punição aos agressores, é preciso educação para tirar o machismo de campo. Isso precisa alcançar as escolas, precisa alcançar nossos meninos, nossos jovens desde muito cedo, para que de fato a gente desnaturalize uma situação que coloca as mulheres num lugar de subordinação com relação aos homens. Tá aí, essa é uma campanha que nós todos devemos aderir, nós todos homens, tá certo? Se você presenciou alguma situação de violência contra a mulher, já sabe o que fazer, né? Acionar a polícia através do 190 ou então através do 180. Essa é uma causa que nós todos devemos vestir a camisa, tá certo? Hora de fazer uma rápida pausa agora e na volta você vai conferir uma vovó radical que não dispensa uma boa aventura. Olha ela aí aparecendo. E se prepare também para uma overdose de fofura com a turma que manda bem no surf. Eu te conto tudo após o intervalo. Camisa 8 volta em alguns minutinhos.
Já estamos de volta. E você, tem algo que gostaria de realizar, mas às vezes se acha um pouquinho velho ou que já passou o tempo? Olha, pois preste atenção nessa reportagem que a gente vai conferir agora, porque nunca é tarde para você fazer algo radical. É o caso que a gente vai acompanhar agora. Uma vovó, olha só a idade dela, 97 anos, que realizou uma façanha inimaginável. Na idade dela, tá? Voar em uma asa de avião. Tudo por uma causa nobre, que você vai ficar sabendo agora. Que imagem espetacular! Essa é a Beth. E acredite se quiser, ela tem 97 anos. Esta mulher quase centenária é praticante do chamado Wing Walker, um estilo de acrobacia no qual o equilibrista se prende à asa do avião. Quando você envelhece, não pode ir a esse lugar, não pode fazer aquilo, não pode dirigir, não consegue enxergar. Então, quero fazer as coisas que ainda consigo fazer. A britânica bateu o próprio recorde mundial de mulher mais velha a realizar essa façanha inacreditável. E foi por uma causa nobre: arrecadar fundos para vítimas de AVC. Tá aí, parabéns para essa vovó de 97 anos. Eu já fico tonto em subir a escada. O máximo de radical que eu estou fazendo hoje em dia é andar à noite depois das 10 horas. É o máximo. Parabéns aí para ela, ainda mais nessa causa aí super bacana, né, de exatamente angariar fundos para quem já teve o AVC, né, o acidente vascular cerebral. Bom, um brasileiro desafiou o medo de altura atravessando um trecho de mar usando apenas uma fita. Esse esporte tem um nome, é o highline. Em alguns casos, os praticantes ficam a mais de 10 metros do chão. Pense na altura. E você aí, se arriscaria em uma aventura dessas? Eu não, mas bora conferir. Um esporte radical e uma travessia de tirar o fôlego. Mas quem teria tanta coragem? Lucas Amorim é atleta profissional e recordista brasileiro de highline. E topou o desafio de cruzar pela primeira vez o mar agitado de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, sobre uma fita de alta resistência por cerca de 200 metros de extensão e aproximadamente 20 metros de altura. Foi algo incrível, porque é um highline por cima do mar, então ali tem as ondas batendo nas pedras, então dá uma emoção a mais. As imagens viralizaram nas redes sociais. Foram mais de 700 mil visualizações. Gerou uma repercussão muito grande que a gente nem esperava. Nós estamos aqui na Praia Vermelha, um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro, para acompanhar de perto o novo desafio do Lucas. Nós vamos seguir por uma trilha beirando o mar até o local da travessia. Os primeiros momentos parecem tranquilos. A encosta começa suave, apesar do caminho acentuado. A Praia Vermelha é um verdadeiro refúgio de águas calmas, cercado pelo Morro da Urca, Pão de Açúcar e Morro da Babilônia. Localizada aos pés do Bondinho, oferece uma paisagem espetacular. Em meio à natureza, na medida em que a trilha avança, o costão rochoso ganha ainda mais inclinação. Cada passo exige equilíbrio e concentração. Nós fizemos menos de 5 minutinhos de caminhada e aqui a gente já tem uma vista deslumbrante da praia, mas é uma vista privilegiada, porque nem todo turista, nem todas as pessoas passam por aqui, né, Lucas? Não é para todo mundo. Exatamente, aqui é um caminho que poucas pessoas passam, mais os praticantes de highline e os pescadores também. Então é um lugar que a gente consegue ficar mais sossegado, praticar o nosso esporte e tem uma vista maravilhosa, vocês estão vendo. Dali o atleta segue sozinho, mas para não perdermos a aventura, acionamos o drone para acompanhá-lo. Valeu a pena. O dia de sol foi aliado perfeito para esse desafio. Olha o Lucas aí, mostrando que é um apaixonado pela adrenalina. É um esporte transformador que me permite
me conectar com o momento presente, sabe? Superar os medos, os desafios, lidar com as adversidades e viver a vida, as emoções com amor e intensidade. Nas redes sociais, Lucas mostra o esporte em diferentes cenários. É arriscado, né? Apesar que tem uns equipamentos de segurança, mas mesmo assim, para quem não está acostumado com a altura, não rola não. Eu não tenho coragem não. Tenho pavor de altura, tenho muito medo de altura. O Highline é a modalidade mais radical do slackline. As principais diferenças estão na altura do equipamento e risco elevado. O atleta de Highline atravessa de um ponto ao outro por meio de uma fita de nylon ou poliéster de 25 milímetros de largura, suspensa 10 metros ou mais. O esporte não é proibido, mas ainda não possui regulamentação no Brasil. Esse esporte segue padrões rigorosos de segurança que são feitos pela Associação Internacional do Slackline. É claro que envolve riscos, mas são riscos mais controlados. Geralmente, os iniciantes eles devem procurar instrutores, pessoas que têm mais experiência nessa área, começar com o slackline em uma altura bem mais baixa, aprender técnicas, manobras, para depois se aventurar no highline. Esses militares são especialistas em salvamento em alturas, então eles estão acostumados já a fazer salvamentos complexos, difíceis. Os bombeiros simulam uma situação de resgate, com atletas que são referência no highline no Brasil. Entre eles, o Lucas. O tenente-coronel faz um alerta. O equipamento deve ser verificado 2 vezes por pessoas diferentes. Não só ele que vai praticar, fazer a checagem, mas também o amigo, como a gente fala, que é o double check, que é a checagem dupla. Depois das dicas, seguimos para acompanhar mais uma aventura do Lucas. Agora no Mirante do Leblon, na zona sul da cidade. A prática do esporte, enfim, vista de perto. E não é que eu resolvi me aventurar no slackline. Por enquanto, tô mais pro chão do que para as alturas. Mas quem sabe um dia. Enquanto isso, desafios e cuidados ficam por conta do Lucas. A segurança sempre vem em primeiro lugar, garante a próxima aventura, sempre com fortes emoções aí, e bora pra próxima. Tá aí, bora para a próxima. E quem gostou já sabe, né? Primeiro começa aí pelo slackline, ali mais pertinho do chão, e depois pode evoluir para o highline. E quem quiser começar, iniciar aqui mesmo em Fortaleza, ali no aterro da Praia de Iracema, tem uma galera que pratica o slackline, então você pode chegar junto lá e quem sabe ser iniciado nessa prática esportiva, né? E a gente vai conferir agora uma competição animal. Não, eu não estou com problema de dicção. É uma competição animal mesmo, um campeonato de surf de cachorros, de cães. Isso aconteceu lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e teve competidor brasileiro. Olha só. Nem nos mais divertidos sonhos californianos você veria uma imagem dessa. Fala a verdade. Essa princesinha de vestido se chama Isa e ela não está aqui só para curtir as ondas. Isa é uma das estrelas do Campeonato Mundial de Surf para Cães que acontece na cidade de Pacífica, na Califórnia. Ela é uma bulldog francesa de 7 anos. O tutor David conta que ela aprendeu a se equilibrar na prancha quando tinha 6 meses de idade. Começou na piscina de casa e não parou mais. Outra competidora que não está para brincadeira é a labradora Rose, um show de talento. Aqui eu já estou em harmonia com a natureza e ainda fico junto com a minha melhor amiga. E esse peludo aí de casa, consegue encarar uma onda? Aí, e se o assunto é surf, olha só essa turma que vai aparecer agora na sua tela. Centenas de praticantes de stand-up paddle tomaram conta do rio
de um rio, né, fantasiado em cima das pranchas. E tinha de tudo, viu? Desde animais a personagens de ficção. A ideia do evento foi reunir as pessoas e espalhar um pouco de alegria. E por falar em alegria, a gente vai encerrando por aqui. Você fica com essas belas imagens da galera toda reunida. Quem sabe fica até de inspiração para você curtir um surf neste fim de semana. Obrigado pela sua audiência. O Camisa 8 vai ficando por aqui. Tchau, tchau.